Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Design Channel. E hoje a gente precisa falar sério. Não que eu não tenha falado sério nos outros vídeos, tá? Mas a gente precisa falar sério sobre uma questão. A contratação de pessoas com mais de 30, 40 anos. Vamos pro conteúdo? Antes da gente começar, não se esqueça, assina o canal, clica ali no assinar, subscribe. Não esquece, aplica ali, né? Clica na sinetinha, no sininho, porque daí você vai receber notificação. Dá like no vídeo, compartilha. E eu quero ouvir sua opinião, então comenta. E aí essa história começa assim. Uma vez eu fui dar uma palestra em um evento de design, quando ainda tínhamos eventos presenciais, ou seja, há um bom tempo atrás. E aí, no final da palestra, eu e os outros palestrantes formamos uma mesa redonda para que a gente pudesse conversar, né? E a galera, quem estava assistindo, pudesse fazer perguntas para nós. O momento que cai aqui entre eu e você que está assistindo, assim, quando abre para pergunta, é o frio na espinha do tipo de pergunta que vai vir, sabe? Toda sessão de pergunta é assim. E eu já caí em fria, já cometi gafe, altas histórias sobre isso, mas isso fica para outro vídeo. No final dessa palestra, falamos sobre carreira, falamos sobre liderança, sobre evolução, etc. E aí uma pessoa ergueu a mão, um profissional. Aparentemente um profissional perto da minha idade, lá pelos 40 mais. E perguntou: vocês contratariam profissionais com mais de 40 anos para fazer parte da equipe de design de vocês? Uma ótima pergunta. Pergunta, inclusive, difícil e delicada, num cenário que a gente sabe de tudo o que acontece. E a gente vai falar sobre isso. O outro palestrante assumiu o microfone para responder e mandou que não contrataria. Sim, mandou uma dessa. Não, eu não contrataria um profissional de 40 a mais e argumentou com todos os possíveis argumentos, plausíveis ou não, dependendo do ponto de vista, jogou lá que não contrataria. A pergunta veio para mim e eu falei que sim, eu contrataria, mas que a gente sabe que nem toda empresa contrata. E é fato, nem toda empresa contrata. Motivos inúmeros, podemos elencar vários aqui. E que não contratam por uma questão de preconceito, por uma questão de que preferem pegar, talvez, profissionais mais jovens, a molecada, a energia, a visão, para criar, para construir, sei lá o que, mas é verdade. E aquele dia, aquela situação, e olhando para aquele profissional que fez essa pergunta, e a pergunta era dele mesmo, porque ele tinha 40 a mais, mexeu comigo. Mexeu, sabe? Ficou ali num processo da qual eu fiquei me colocando no lugar dele, tendo provavelmente a mesma idade que ele, mais de 40 anos. E se fosse eu no lugar dele, como é que eu ficaria nesse contexto? E de lá pra cá, o que faz muito tempo, eu vira e mexe eu fico pensando nesses elementos, me colocando no lugar, conversando com profissionais de mercado. Um abraço para todos vocês, 40 a mais aí, que vira e mexe a gente conversa. Por quê? Quais os elementos que faltam? O que está acontecendo, sabe? E a gente enxerga dentro desse cenário um processo migratório de muitos profissionais que fizeram carreira em design gráfico, em direção de arte dentro de agências, birôs e etc. E que de repente essas oportunidades murcharam, sumiram e viram a oportunidade de migrar para o design digital, o design de produto, esse design que nós falamos de experiência do usuário, writer, pesquisa e etc. E dentro dessa migração, parece que de alguma forma aquela experiência anterior some. E aí vem o problema da migração, que essa é outra história. Mas some a experiência e aí é como se esse profissional começasse do zero. Mas é um profissional de 30 mais, com mais de 30 anos, é um profissional com mais de 40 anos, voltando a ser júnior. É como se fosse aquele filme do Robert De Niro, O Estagiário, onde ele volta a ser estagiário e trabalha com todos os preconceitos nessa relação. Ou
É a mesma sensação, talvez, de você voltar a ter que fazer o primário numa sala onde só tem criança. Talvez sensações ilustrativas dramatizadas como essa que eu trouxe para vocês sejam um pouco exageradas, mas que tem uma relação sim dessas sensações e desses problemas. A questão então, dessa provocação que eu quero deixar aqui nesse vídeo é por que não? Por quê? Qual é o problema de não contratar um profissional com mais de 30 anos, mais de 40, mais de 50 ou 60? Logo, logo, eu e muitos aí vamos estar beirando isso. E aí, a gente vai ficar sem poder trabalhar com design? As empresas não vão querer contratar pessoas que têm cabelos brancos, rugas e talvez não a mesma disposição física? Mas e a experiência? E o impacto disso que tem no mercado? Esse é um ponto. Há um tempo atrás, nós levantamos aqui a bandeira do Adote um Júnior, que foi muito legal, foi reconhecido inclusive, né, pelo Fabrício Teixeira e toda a sua equipe maravilhosa, que colocaram lá no fechamento do ano de 2020, né, o Adote um Júnior. Mas vamos agora falar um pouco sobre também esses profissionais que estão passando dos 40, principalmente passando dos 40. Como é que é? É um ponto para a gente parar para pensar. Para começar, o processo de migração. Talvez seja um processo mal avaliado, mal pensado. A migração não é anular uma área anterior caso você já venha de design, ou mesmo de outras áreas. A sua vivência que você tem ali sendo um profissional de engenharia, tecnologia, saúde, filosofia, seja qual for a área, não é desperdiçada. Ela é importante e ela deve ser valorizada. Ela só vai talvez criar esse buraco de dificuldade, de gap que muitas vezes acontecem para passar para design. Mas e os profissionais que vieram de design gráfico? E os profissionais que vieram de direção de arte, que vieram de publicidade, que vieram ali dessa base da disciplina, que se conecta? É uma visão única. No final das contas, nós mudamos um olhar e alguns elementos e algumas ferramentas que antes eram tratadas talvez de forma diferente. Não estou falando aqui, não quero levantar que, então eu sou especialista. Não, não é isso. É só para você avaliar o processo de migração e assumir esse processo de migração talvez por uma ótica diferente. Talvez não te colocando como um júnior. Pela sua vivência, sua habilidade, sua comunicação. Espero que você saiba valorizar isso. Espero que você tenha vivido esse tipo de coisa. Você, 40 a mais que eu estou falando. A questão do preconceito. Por quê? É perigosíssimo, é um campo extremamente minado para eu entrar aqui para a gente discutir. Mas é importante a gente correr esse risco. Por que existe o preconceito contra profissionais mais velhos assumindo posições de um design que é tão novo, aparentemente? Não tem problema. A gente tem que começar a parar para falar sobre isso. É porque esses profissionais não quiseram assumir posições de liderança, é porque esses profissionais quiseram voltar para um nível inicial sobre determinado tipo de assunto, é porque esses profissionais têm outras prioridades, ou é porque esses profissionais... Não sei. É uma questão para você analisar. É o seu posicionamento que impacta ou realmente é o mercado? Ou são os dois? Talvez. Precisamos colocar em pauta esse assunto também. Mas também eu vejo muitas vantagens de empresas começarem a abrir espaço para profissionais que estão migrando, vindo do seu histórico de design gráfico para esse design que a gente discute hoje, do design de produto digital. Eu vejo vantagens sensacionais sobre essa questão da experiência, da vivência, da maturidade, das necessidades. São profissionais que precisam ter uma estabilidade muito maior pelo que eles já construíram de suas vidas, provavelmente, e que a partir disso, né, vão fazer apostas muito mais profundas, onde vão investir mais seu tempo e dedicação para aquela empresa, o famoso vestir a camisa. Diferente de profissionais mais novos, como eu já fui e muitos outros, que não tinham essa preocupação e pulavam de empresa para empresa como trocavam de camiseta.
São elementos que a gente tem que começar a parar para pensar. Sem falar as habilidades, sem falar as visões, sem falar, sabe, o que pode trazer de compartilhamento ali dentro, num processo de educação, num processo de sabe, disseminação do que aquela pessoa já viu, já passou e pode contribuir, o compartilhar. Então, eu acho que eu encontro mais vantagens do que desvantagens nessa investida de contratação de profissionais mais velhos, profissionais mais experientes, profissionais mais vividos nisso. A questão que eu deixo aqui é: por que não? Respondendo aquela pergunta que me foi feita naquele dia daquela palestra, diferente da resposta que foi dada pelo outro palestrante, é: por que não? Por que não podemos contratar e abrir espaço para profissionais mais velhos dentro das empresas? Me fale, quais são as desvantagens? Eu não vejo. Então tá na hora. Aqui, Design Team vai assumir essa bandeira também. Nós não abandonamos o Adote um Júnior, porque a gente precisa abrir espaço para quem está começando, sim, sem portfólio, com a coisa básica, com seus cases, com seus estudos, tá lá. Isso está no nosso coração. Mas chegou a hora, sabe, da gente começar a falar desses profissionais mais velhos, assim como eu, e que muitos de vocês, porque a idade chega para todos, né? Não tem como começar a mudar essa visão de mercado. Precisamos sim abrir espaço para esses profissionais que estão aí e que cada vez mais vai ser uma massa maior dentro do nosso mercado. Sim, porque o tempo chega para todos e a idade também. Tá aí. Vamos começar a olhar para isso e pergunte na sua equipe, para o seu chefe ou para você mesmo sendo um líder: por que não? E você, profissional mais velho, mais experiente, mais vivido, o que falta? O que está faltando? Sabe? Qual é o elemento que você coloca à disposição dessa sua vivência, dessa sua experiência, para que o mercado te abrace e traga você para essas inúmeras oportunidades que a gente vê por aí? Tá aí. Precisamos começar a estabelecer alguns pontos de discussão aqui. Por que não? Por que não adotar um profissional mais velho, um profissional com experiência de vida? Não se esqueça, assine o canal Design Team. Curta o vídeo, comenta, eu quero ouvir sua opinião. E, por favor, compartilhe esse vídeo onde puder. Tchau!